O lado criativo no Hytale vai contar com ferramentas avançadas para construção e edição de mundo, além de termos também um programa de modelagem de novas criaturas e itens. Nesse vídeo eu te mostro tudo o que sabemos sobre esse lado criativo do Hytale e também comento um pouco sobre o futuro dos mods no jogo. Construir é uma coisa que agrada muita gente em jogos de sobrevivência. Tem gente que adora também construir sem a limitação de recursos, e ter ferramentas para construção acaba sendo uma mão na roda. Uma dessas ferramentas que o Hytale tem é para editar construções de várias formas, desde copiar e colar uma construção até pintar e girar. Também teremos acesso a pincéis que a gente pode mudar o comportamento por meio de scripts, colocando uma base com algumas partes ou instruções para serem replicadas. Pelo clipe aí no fundo dá para ver alguns scripts criados para demonstração. Esse primeiro faz muros e caminhos. O interessante é que quando um caminho encosta no muro, abre uma entrada. Isso é muito legal. Já esse segundo pincel faz buracos com lava, e o terceiro pincel faz buracos nas construções, como se tivesse sido destruído por explosões mesmo. Já deu pra ver uma liberdade bem grande na criação desses scripts, que deve ajudar aí muito a galera a construir de forma um pouco mais automatizada. Os blocos que a gente escolhe para construir também fazem toda a diferença. Aí no fundo dá pra ver na foto várias versões de quartzito. Tem blocos de telhado, escadas, muretas, pilares, lajes e vigas. As lajes, por exemplo, podem ser colocadas na horizontal e na vertical. As vigas também têm essa dinâmica. Os pilares podem ser usados para dar um toque especial nas nossas construções, justamente pela diferença no relevo, que também está presente em muretas. Para dar aquele detalhe diferenciado no telhado, teremos blocos para isso. O bloco de telhado é bem detalhado. Aí no fundo dá pra ver um telhado moderno, e esse outro já parece mais antigo. Outro detalhe que a gente pode notar logo ao entrar em uma construção está nas portas. Se elas forem colocadas lado a lado, abrirão ao mesmo tempo. E no interior das nossas casas e bases poderemos deixar tudo bem decorado, com mesas, cadeiras, estantes e vários outros adereços, como você pode notar nessa casa. Alguns construtores que fazem as estruturas do Hytale fizeram várias construções durante o desenvolvimento, isso para experimentar as ferramentas de construção e os blocos. Essas construções não estão em orbes, servem apenas para demonstração do que dá para fazer. Olha esse palácio aqui, que coisa incrível. Se você quiser ver quais construções estão em orbes e os desafios que nos esperam por lá, dá uma olhadinha no meu outro vídeo, tá aí no card, depois desse aqui você passa lá. Às vezes uma construção espelha o nosso personagem, deixando ela até mais especial e complexa. No Hytale, nós, jogadores, seremos chamados de avatares. Poderemos personalizar o nosso avatar com várias peças de roupa e acessórios com diferentes estilos e cores. Nossos cabelos e rostos podem ter variações bem interessantes, sendo possível até alterar a orelha para uma orelha de elfo. E se for do seu interesse, vai dar para adicionar chifres na cabeça. A criação do nosso avatar vai acontecer dentro do próprio jogo, com um editor bem bacana que a gente pode ver um pouquinho no trailer. Nessa foto de um antigo artigo arquivado sobre a interface, podemos ver um pouquinho melhor. É bom dizer que essa interface provavelmente já foi alterada, já que de acordo com a equipe, várias interfaces foram alteradas. Mesmo assim, a gente pode notar o que pode ser alterado no avatar. A lista na esquerda começa com um corte de cabelo, as sobrancelhas, o olho, a barba, e em seguida tem a blusa, moletons, calças, sapatos, mãos, chapéus, óculos, orelhas, e por último tem um emoji sorrindo. Pode ser a expressão, né, da reação do rosto, se ele tá feliz, se tá triste, tá bravo, algo assim, ou uma outra forma de se expressar, com o uso de gestos. A gente não tem a lista completa do que tá disponível, mas já foi possível ver alguns em fotos e clipes. Tem esse aceno aí que tem diferentes velocidades, provavelmente porque um dos avatares está andando e outro tá parado. E nessa foto aí tem um gesto que parece uma dança, e nessa outra foto deu uma careta e uma risada. Enfim, a variedade de adereços e gestos parece bem grande. Agora, em relação à disponibilidade, no caso desses itens serem de graça ou pagos, a gente ainda não sabe. De toda forma, dá pra dizer que provavelmente a gente vai ter uma boa quantidade de coisa ali acessível pra todo mundo usar. Quero muito criar o meu boneco que eu uso aqui de foto de perfil em tudo quanto é canto, aqui no YouTube também. Ele tem um cabelo bem bagunçado, e pelas fotos já deu pra ver que tem um cabelinho assim, vai ficar muito da hora. O modelo do jogador também pode ser alterado para qualquer criatura do Hytale, e também poderá ser alterado para algo personalizado. A gente só não sabe se será possível jogar assim em orbes. Provavelmente seria algo restrito às experiências personalizadas, como mapas, servidores ou mods. Alguns exemplos práticos da combinação de avatares e construções puderam ser vistos em algumas fotos comemorativas que a equipe publicou durante os anos de 2018 e 2022. Eu vou destacar aqui 3
três momentos, a Páscoa, o Halloween e o Natal. Nessas fotos dá pra ver como que dá pra deixar tudo muito bem vivo e decorado. Eu sei, essa foto aí do Thor com o gorro de Natal com certeza não deve representar algo que tá no jogo. Isso não muda o fato de que tá atrelado à criatividade e à criação de conteúdo. De toda forma, eu espero que a gente tenha uma boa quantidade de coisas pra decorar as nossas construções nessas datas comemorativas. Já deu pra ver bastante mobília, né, coisas mais neutras, mas seria da hora, por exemplo, ali o presente, a árvore de Natal, a guirlanda, são coisas muito legais que fariam toda a diferença numa construção temática. E se não for o caso, muito provavelmente a comunidade vai dar um jeito de criar com os mods. Para ajudar na criação de conteúdo personalizado, o Hytale contará com um programa nativo de edição do jogo, que permite desde a alteração de texturas, das cores do mundo e da atmosfera, até criar novos modelos para itens, criaturas e blocos. Parte dos desenvolvedores envolvidos nesse programa já trabalharam com algo parecido antigamente no Craft Studio, um programa similar para a criação de modelos para jogos. O programa nativo do Hytale, por sua vez, terá suporte para criar, texturizar e animar novos modelos, e depois será possível testá-los no jogo em poucos cliques. Nesse mesmo programa poderemos animar uma criatura e até colaborar com outra pessoa ao mesmo tempo na criação de algo. É interessante comentar aqui também que essas ferramentas são usadas no desenvolvimento do jogo. Inclusive, algo que é bem comum de ver é a equipe do Hytale se referindo ao jogo como uma plataforma feita especialmente para fazer o jogo acontecer, como a Unity e a Unreal. Dá para entender facilmente essa afirmação, basta olhar todas essas ferramentas que eu mencionei. Isso também se alinha com o que outros jogos no mercado têm feito nos últimos anos. Tudo bem que o jogo ainda não saiu, mas tem um bom motivo para isso e você pode ver os detalhes lá no meu vídeo sobre o que aconteceu com o Hytale. Tá aí no card, ó. E para que o jogo possa lidar com todos os recursos já presentes e aqueles que ainda vão ser adicionados pela comunidade, eles usam um sistema chamado Flex. Ele foi apresentado em um artigo de junho desse ano. De uma forma bem simplificada, para não complicar as coisas, o Flex é um sistema usado para que o jogo interprete de forma bem rápida vários dados de entidades como criaturas, NPCs, jogadores e até objetos como mobílias e bancadas. Aliado a uma futura API, será possível criar novas entidades e objetos, além, é claro, de novas experiências de jogo e os mods. Não sabemos ainda qual vai ser a linguagem para programar um mod, mas o que sabemos é que inúmeros aspectos do jogo podem ser modificados. Um exemplo antigo, mas muito válido, é esse clipe com zumbis sendo atingidos por um laser de uma arminha, que não tá no jogo base. Ela foi criada para demonstração. Com isso, dá para notar como que o combate poderia ser alterado, por exemplo. Recentemente, em uma resposta à hashtag AskHytale, o diretor do jogo, John, reafirmou essa flexibilidade e liberdade para essas modificações. Com certeza a gente vai ver muita coisa da hora surgindo, facilmente estendendo ainda mais o leque de possibilidades. As experiências de jogo não se limitam aos mods, podem ser minigames, novos modos de aventura e até servidores. E ainda sobre essa parte online do Hytale, já sabemos que jogar com os amigos deve ser uma tarefa bem fácil, já que o jogo vai ter um sistema de amizades. Então a gente pode convidar a galera para entrar no mundo para jogar junto, seja em orbes ou alguma experiência nova. Um local onde essa interação entre jogadores também vai acontecer com bastante força na capital. Ela é uma central onde encontraremos novas aventuras e desafios. Como eu comentei no primeiro vídeo do Hytale aqui no canal, não temos imagens dela no jogo. A equipe comentou que vai dar mais detalhes sobre isso no futuro. Voltando no trailer, tem um outro recurso bem atrelado à criatividade. É um pequeno clipe sobre a criação de vídeos com câmeras personalizadas que seguem um caminho. A gente não teve mais nenhuma informação sobre isso, infelizmente. Mas julgando pelos clipes que eles já liberaram, e que eu até coloquei aqui durante esse vídeo, daria pra se arriscar a dizer que foi feito por uma dessas câmeras. Se liga nesse exemplo aí no fundo. A câmera passa de um jeito muito suave. Pode até ser que ali seja um jogador seguindo um caminho pré-determinado. Seja como for, eu prefiro acreditar que é o recurso que eles apresentaram lá atrás. Se não for, vamos ser sinceros aqui, os criadores de mod vão com certeza criar algo parecido. Nem que seja do jeito mais simples, do jogador indo do ponto A ao ponto B. Eu gosto bastante de usar câmeras personalizadas lá nos meus vídeos, e eu vou adorar usar isso também no Hytale. Com todas essas ferramentas e recursos, agora você consegue entender o porquê o título do vídeo é o lado criativo do Hytale, e não o modo criativo do jogo. São tantas frentes que vão permitir que a comunidade aplique sua criatividade, que não daria pra eu classificar isso como um modo de jogo. Hoje mesmo, sem o jogo em mãos, a comunidade ainda tá muito ativa e animada pra ver o jogo com as próprias mãos. Já existem artes conceituais feitas pela comunidade de novas criaturas, itens, e várias ideias flutuam por aí com projetos pra criar algo no jogo. A médio e longo prazo, tudo isso vai ser muito importante pra fortalecer a comunidade e a criação de conteúdo, fazendo com que o jogo dure por muitos anos. Eu mal posso esperar pra ver todas essas criações que vão surgir. Como eu comentei antes, algumas coisas
coisas podem sair diferentes quando o jogo lançar, mas não deve se distanciar tanto do que eu mostrei aqui. Com esse vídeo eu completo a trilogia dos primeiros vídeos de Hytale aqui no canal. Tem quase tudo sobre o jogo nesses 3 vídeos. Ainda existem alguns tópicos para tratar e eu vou trazer isso em outros vídeos no futuro. E é claro, conforme forem surgindo novidades, vocês podem esperar por um vídeo meu também. Agora eu quero saber de você, o que achou dessas ferramentas? Como acha que vai ser o cenário de mods? E o que você gostaria de ver criado no jogo? Comenta aí que eu vou ler tudinho. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe e se não for um inscrito, clica aí para se inscrever. E até a próxima. Tchau!